Fala pessoal, mais uma vez Jefão na área, tudo tranquilo aí? Pois bem, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que eu acredito que na química é muito legal e é muito importante a gente descobrir, aprender como é que faz isso daí, que depois vai ficar mais fácil de entender vários conteúdos aí para frente. Hoje o que nós vamos estudar é distribuição eletrônica. Pois é, e aí, tá afim? Vamos lá então. O que é essa distribuição eletrônica? Primeiro a gente tem que relembrar assim, que os elementos químicos eles são compostos por três partículas principais: prótons, elétrons e nêutrons. E esse nome distribuição eletrônica, ele vai remeter justamente o termo, a partícula elétron. Justamente, neste caso nós vamos trabalhar com os elétrons do elemento químico. Esses elétrons, eles têm a particularidade de ser específico para cada elemento químico, tendo a possibilidade deles serem parecidos, terem o mesmo número, que são os isoeletrônicos. Lembra aí do último vídeo? Pois bem, cada elemento químico, então, ele vai ter na sua composição este grupo de partículas que são os elétrons. E para a gente poder entender assim, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Para a gente poder entender, para a gente poder compreender, existe um núcleo do átomo. O que tem nesse núcleo? Prótons e nêutrons. Isso aí. Os prótons com carga positiva, os nêutrons sem carga, para poder ajudar a fazer a massa do elemento, ok? Onde é que estão os elétrons nesse caso? Os elétrons eles vão estar ao redor desse núcleo, formando órbitas, elipses, ou seja, não é circular, ela vai fazer uma forma ovalada. Lembra lá em geografia a órbita dos planetas? Então, no núcleo, prótons e nêutrons, o centro do átomo. Ao redor, formando órbitas, que nós também podemos chamar de camadas. Nós temos quem? Os elétrons. Pois bem, cada átomo, cada elemento químico vai ter na sua composição uma quantidade determinada de elétrons. E esses elétrons eles vão estar dispostos em camadas. Só que cada camada ela vai respeitar uma quantidade máxima de elétrons que pode ter ali. Ué, mas como assim, Jefão? Não pode ter tudo numa camada só, igual aqui no núcleo? Não, não pode. Quando foi sendo observado essa particularidade nos elementos, foi visto que podemos encontrar até 7 camadas. Camadas essas que são as órbitas, beleza? Então nós temos elementos químicos que só têm uma camada, em contrapartida nós temos elementos químicos que podem chegar a 7 camadas. E hoje já existem pesquisas que mostram que talvez tenha até elementos aí com 8 camadas, mas ainda não é usual, beleza? Até 7 camadas é o que a gente vai conseguir encontrar aí com facilidade. Inclusive nos exercícios, nos materiais e tudo mais. Beleza? Então, olha só. Camadas. Nas camadas tem quem? Os elétrons. E em cada camada existe um número máximo que se pode ter de elétrons. Olha, então vamos lá. Quer ver? A camada K, que é a que está mais próximo do núcleo, ela pode ter no máximo 2 elétrons. Ela pode ter no máximo 2 elétrons. Depois da camada K, vem a camada L. Depois da camada L, vem a M. E assim sucessivamente, ok? Aí, ó, na camada K, 2 elétrons. Na camada L,
8 elétrons. Na camada N, 18 elétrons. Na N e na O, 32 elétrons. Na camada P, 18 elétrons. E na camada Q, 8 elétrons. Então, o que significa isso? Significa dizer que um átomo, aquele elemento químico, ele pode ter diversos elétrons. Mas esses elétrons eles vão estar distribuídos em espaços organizados. Eles não vão estar assim aleatório. Então, se a gente imaginar que o núcleo está organizado entre prótons, nêutrons, nós vamos ter os elétrons ao redor desse átomo, beleza? E esses elétrons eles vão estar organizados seguindo essa sequência. Na camada K, na camada L, M, até a Q. E em cada camada dessa nós vamos ter um número máximo de elétrons que esse átomo ele pode ter ali. Então, vamos imaginar que para a gente poder organizar a nossa distribuição eletrônica, a gente precisa então memorizar isso aqui. Isso aqui é super importante. A camada e o número de elétrons. Então, para ficar mais fácil de organizar, existe então o chamado diagrama de Linus-Pauling, que vai indicar onde cada elétron ele vai se localizar. E junto com isso, existe os chamados subníveis. Porque os elétrons eles não vão estar assim disponíveis na camada de qualquer forma, vão ficar 18, 32 elétrons, não. O que acontece? Os subníveis são chamados subníveis de energia e que vão indicar a força de fazer ligação, ou seja, de perder ou de ganhar elétrons de acordo com a sua posição. Quanto mais longe, mais fácil. Quanto mais próximo, mais difícil. Dessa forma, nós vamos conseguir posicionar cada elétron. Ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, vamos lá. Para poder entender melhor, vamos observar, então, a distribuição eletrônica do oxigênio. O oxigênio, com o símbolo químico O maiúsculo, ele tem um número atômico 8. O que significa esse número atômico? Número atômico Z é igual a prótons e é igual ao número de elétrons. Beleza? Então significa dizer que o oxigênio tem 8 elétrons para poder ser distribuídos. Só que então vamos observar assim. Cada camada tem um número máximo para poder encaixar ali a quantidade de elétrons. Nós temos 8 elétrons para poder distribuir. E em cada camada existem subníveis que nós devemos respeitar, beleza? Quais são esses subníveis? Primeiro, subnível S. No S sempre vai caber apenas 2 elétrons no máximo. O subnível P, que sempre vai caber no máximo 6 elétrons. O subnível D, que vai caber 10 elétrons no máximo. E o subnível F, que vai caber 14 elétrons no máximo. Isso significa dizer que ele não vai ter esse número constante. É o máximo que ele pode ter. Ele pode ter 1. Aqui no F ele pode ter 1, não tem problema nenhum, mas ele não pode ter 15. Ok? E em cada camada tem um número máximo. Por exemplo, na camada K, que é a camada 1, nós podemos ter no máximo 2 elétrons. Isso significa dizer que o subnível máximo que nós temos ali é o S. Já na camada L, que é a camada 2, nós podemos ter 8 elétrons no máximo. Isso significa dizer que nós temos, além do subnível S, que cabem 2, nós temos o subnível P, que cabem 6. Olha só,
2 mais 6, 8. Está começando a entender? Então, esse aqui é o máximo de elétrons por camada e esse daqui é o máximo de elétrons por subnível. Mas como é que isso vai ficar organizado? Isso vai ficar organizado assim, ó. Presta atenção. Ó, assim. Esse aqui é o diagrama de Linus Pauling. O que isso significa dizer, então? Que na camada K, que recebe o número de 1, só vai ter o subnível 2, tendo no máximo 2 elétrons. A camada L, que recebe o número 2, vai ter os subníveis S e P. A camada M recebe o número 3 e vai ter o subnível S, P, D. A camada N recebe o número 4 e vai ter o subnível S, P, D e F. A camada O vai receber o número 5 e tem o subnível S, P, D, F. A camada P vai ter o número 6 e vai ter o subnível S, P e D. A camada Q vai receber o número 7 e vai ter os subníveis S e P. Mas olha só, não significa dizer que todo átomo ou todo elemento químico vai percorrer todo esse caminho. Isso vai ser de acordo com o quê? Com o número de elétrons que esse átomo ele vai ter. Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica, então, do oxigênio, já que nós vimos anteriormente que ele tem 8 elétrons. Ó, o número atômico é 8, o número atômico dele, que é o Z, é 8, que é o mesmo número de prótons, que é o mesmo número de elétrons, ok? Então, vamos lá. Qual que vai ser o caminho que ele vai percorrer? Nós vamos percorrer primeiro por camada, beleza? Vamos fazer isso por camada. Então, vamos aqui, ó. 8, beleza? Primeira camada é a camada 1, que é igual a K, que ela vai ter, então, 2 elétrons no máximo, no subnível S. Tá vendo? Vai ter 2 elétrons no máximo no subnível S. Então, ó, são 8 elétrons ao total. 1, S, 2. Já foram 2 elétrons. Ok? Já foram 2 elétrons. Faltam ainda 6. 8 menos 2, 6. Então, vamos passar para a próxima camada. A próxima camada é qual? A camada 2. A camada 2. E aí, qual o primeiro subnível que nós temos? O S. Então, 2S, 2. Beleza? 2S2. 2 mais 2 é igual a 4. Para chegar nos 8 elétrons que o oxigênio tem, faltam 4 elétrons. E aonde é que vai estar esses 4 elétrons? Nós vamos dar sequência aqui, ó. Vai estar localizado no subnível P da camada 2. Assim, ó. 2, P, 4. Vamos somar aqui, ó. 4 mais 2, 6. Mais 2, 8. Então, nós fizemos a distribuição eletrônica do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Mas, Jefão, não é 2p6? Então, por que ali só tem 2p4? É justamente isso que a gente tinha falado naquela hora. Aqui é o máximo que cabe na camada. E aqui, se a gente for observar, cada Szinho, cada P, cada D tem um máximo de elétron que pode receber. Ou seja, 2 no S, ocupou. 2 no S novamente, ocupou. Não tinha os outros 2 elétrons para poder ficar 6 aqui. Só tinha mais 4. Então, 4 mais 2, 6, mais 2, 8, que é o mesmo número do oxigênio. Ah, Jefão, então significa dizer que é só pegar assim e mandar para frente? Não. Tem uma ordem que a gente precisa seguir. E eu já vou mostrar essa ordem agora. Então, como eu falei a vocês, existe uma ordem a ser seguida.
porque a gente não pode sair distribuindo assim nas camadas. Existe uma ordem que é chamada energia de ionização, e aí esta ordem vai ser de acordo com o subnível, de acordo com as camadas, ok? Vou desenhar aqui rapidinho as camadas e os subníveis, e aí a gente vai compreender como é que vai funcionar isso daí. Então, para a gente poder compreender, né, essa sequência de camadas e de subcamadas vai ficar assim, ó. Quando nós formos distribuir, nós vamos pegar de cima para baixo, da direita para a esquerda, fazendo setas com esse seguinte desenho. Daqui para cá, voltando aqui, voltando aqui. Então, assim, essas setas elas vão indicar o primeiro, o segundo, terceiro e assim por diante na ordem da distribuição eletrônica. Assim, ó, 1S2, fui lá embaixo, voltei aqui para cima. 2S2, voltei aqui para cima. 2P6, 3S2, voltei aqui para cima. 3P6, 4S2 e assim por diante. O que isso significa? Significa dizer que nós temos uma sequência que tem que ser observada para que não aconteça a distribuição de forma aleatória. Ela não é assim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3... Não, ela precisa seguir essa ordem. Porque a posição do átomo, a posição do elétron em relação ao átomo, ela vai ser única e exclusiva para cada elemento químico. Pois bem, então no momento de fazer a distribuição eletrônica tem essa sequência. E existe uma sequência que a gente pode escrever ela assim na horizontal, que vai ficar mais fácil de ser observado. É essa daqui, ó. Então, esta é a sequência. Nós pegamos o diagrama de Linus e horizontalizamos ela. Vai ficar dessa forma aqui, ó. A sequência na qual nós vamos distribuir os elétrons. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 5P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Bom, com esta linha, nós vamos conseguir então distribuir qualquer elétron agora. Fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico. Vamos pegar, por exemplo, o nitrogênio com 7 elétrons. Olha só, hein? Nitrogênio com 7 elétrons. N maiúsculo, símbolo químico do nitrogênio, e esse 7 está na posição do número atômico. Portanto, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Beleza? 7 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica, então, desses 7 elétrons. Vai ficar assim, ó. Qual a primeira camada e qual o primeiro subnível que a gente utiliza? Camada 1. Subnível S. Então, no S cabem quantos? Cabem 2 elétrons. Então, vai ficar 1S2. Tínhamos 7 elétrons. Menos 2, agora faltam 5 elétrons a ser distribuídos. Vamos para a próxima. A próxima camada, a camada 2, subnível S. Quantos elétrons cabem no subnível S? 2 elétrons. Então, 2S2. 2 mais 2, 4. Para 7 faltam 3. Então, nós temos que achar o próximo elétron. Onde é que ele vai estar? Depois do 2S2. Qual que é? 2P6. Olha, só que não tem 6 elétrons. Quantos elétrons tem? 3. Então, como é que eu vou escrever aqui embaixo? 2, porque ele ainda está na camada 2, na sequência do 2. O P, porque é o próximo subnível.
e o número 3. Por que o número 3 e não o 6? O 6 é o máximo que cabe. O 3 é o quanto falta para poder chegar a 7. Olha aqui, ó. 2 mais 2, 4. Mais 3, 7. 7 elétrons. Entendido aí, pessoal? Tranquilo? E com isso nós podemos pegar qualquer elemento químico e fazer a distribuição simples, ok? A distribuição eletrônica utilizando esse passo. Se quiser copiar, dá uma pausa aí no vídeo e faça cópia disso daí, que isso daí vai ser super importante. Beleza? Então, galera, ó, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with a good girl.